se inscreva no nosso canal. É só ir ali, faz o login da tua conta, aperta lá a teclinha de se inscrever, curte o nosso vídeo, nós estamos precisando aumentar o nosso número de inscritos. E eu sei que você que está nos acompanhando gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, mas às vezes esquece de se inscrever. Então quero começar pedindo para você se inscrever no nosso canal do cmdm.oficial. Padre, eu tô aqui fazendo ping-pong agora, né? Até porque o horário tá aí, não tem todo o tempo do mundo, né? Não, ele não tem, não. Mas qual que você teria... eu falo isso porque a gente sabe, se fala tanto de vocações, se fala tanto de... que tem pouco, que diminui e tal. Eu acho assim, Cristo, ele sabe suprir a sua igreja. Mas o senhor, o que o senhor teria a dizer assim, dentro do seminário, nessa vida de formação que o senhor ficou aí quase 10 anos, qual foi o momento mais difícil? O que foi mais difícil ali dentro? Ou uma situação que realmente tenha marcado assim? Olha, é que eu gosto tanto do seminário que se disser assim, teve um momento ruim no seminário? Não, ruim não, mas difícil, assim, de... Eu acho que lá na teologia, já no terceiro ano, eu ficava olhando na janela do meu quarto ali e ficava, o que eu tô fazendo aqui, né? Essa era pergunta a si mesmo. Era uma questão, ali já no fim do curso, né, da teologia. Porque como eu fui para o seminário já mais maduro... Vocação tardia. Que hoje é uma máxima mesmo, né? Boa parte das pessoas já vão com a faculdade e tudo, né? E aí eu não tinha muita dúvida daquilo que eu queria ser. Né? Eu quero ser padre. Tanto é que eu disse várias vezes para os meus irmãos lá, eu não tô aqui para brincar de coisa, não. Eu tô aqui para ser padre. E o seminário não é um mal necessário. Que de vez em quando a gente escuta. Não é. O seminário é um bem necessário. Porque ali, e aqui eu quero falar de uma pessoa, de duas, né? Que foram muito importantes na minha vida. O Padre Pitico, que vocês conhecem muito, e o Padre Elviro. Eu tenho uma gratidão por esses dois homens, assim, impagável. Que gratidão não se paga, né? Porque eu não sou daqui, da região. Eu não tenho família aqui. Então, né, ficava muito difícil. E aí eu agrego a esses dois o Padre João Ripoli, que foi quem cuidou de mim, que era a minha casa de referência quando eu saía. E os meus padres de pastoral, que se tornaram todos meus amigos, né, depois. Então aí a gente pode citar, o primeiro foi o Padre João, depois o Padre Tom e o Claudemir, né, que já está no céu, o Padre Luiz Ferro, o Padre Kleber, que eu acho que está morando aqui, que não é mais padre. Eu moro aqui em Batatais. O Klebinho, o Padre Pedro daqui. Então essa gente, e por último o Padre Angelino. Então essa gente, eles cuidaram de mim. Então eu sou o que eu sou, né, enquanto ministro ordenado e com a escolaridade que eu tenho, porque a igreja me acolheu. A igreja me deu. Então, com todos os pecados que eu tenho, com todas as minhas paixões, né, com tudo que eu tenho, eu sou imensamente grato à igreja e ao meu bispo. O senhor, quando vocês entraram em quantos e quantos que saíram? Nós éramos 11 e ordenou eu e o Preto. Eu falo que o Padre Tiago, eu falo que a gente é resistente, né? Conseguiram. A gente conseguiu resistir. Por todas as etapas. E eu acho que a mesma coisa que eu digo referente aos padres, né? O Padre Tiago fala. Né? Porque o Padre Tiago também não é daqui. É claro que ele tinha referência, que é a comunidade, o senhor e a Teresa, né? Que foram quem acolheu ele, que inclusive chama de pai, né? Então a gente tem uma história de vida muito parecida, no sentido de ser vocação impensada. Porque se a gente olha para a história de vida do Padre Tiago, seria padre. Nunca
Tem um detalhe interessante Nunca. Dessa vocação dele, porque é o seguinte: quando chegou na verdade, ele ia embora passar, mas depois foi. Aí entra um detalhe, ele pode confirmar isso. A gente tinha aqueles radinhos que tocava CD, que não existe mais, e a gente tinha aqueles CDs do Padre Marcelo, o dia inteiro aquilo lá. Né? E ele ficava escutando aquilo lá. Ele também, como o senhor está dizendo, não tinha vida entrar. E ele chegou, aí a gente tinha, naquele barracão velho que tinha, a gente tinha catequese de adultos. Né? De adultos. E ele então entrou ele, o Rafael, uma turma, para fazer o crisma. E depois ele pediu para terminar o colegial, que ainda faltava alguns meses para terminar. Eu lembro que ele e o Rafael rachavam a cidade a pé de um lado do outro para poder estudar e terminar o colegial. E aí ele não foi embora, foi ficando, né? E aí depois de quase 3 anos... E vocês falam, diabo desse moleque não vai embora por quê? Não, foi embora, gostou demais. E aí um dia, quando ele chegou para mim, esse dia foi terrível. Quando ele chegou para mim e disse para mim assim, eu queria ser padre. Eu pensei comigo, pronto. Agora ferrou. O que eu vou falar pra ele? Quem não tá entendendo o que eu tô querendo dizer, porque é o seguinte... Não vamos dar spoiler, porque o padre Tiago vai vir também. Todas as dioceses, elas têm suas normas. E geralmente as normas são as seguintes. Para uma vocação ser acolhida na diocese, é aquela pessoa que nasceu ali, que foi criada, que tem a família ali, e que foi educado, fez primeira Eucaristia, crisma e tal, foi croinha, foi acólito, tem toda uma trajetória e tal. Aí você pega alguém que não tem nada disso... Geralmente não é aceito. É impensável, realmente não é. E aí eu falei, tá bom, vou conversar com o padre. E aí eu fui falar com o padre falou assim, mas naquela época não tinha esse caminho que tem hoje, esses encontros, etc. Nós fizemos um encontro. Aí ele falou, não, eu não vou, porque tinha que assinar, se o pároco não assinar, não vai. Eu não vou assinar porque não vão aceitar. Eu não vou aceitar por quê? Porque ele não nasceu aqui, não tem uma história aqui na paróquia e tal, etc. Não só isso, mas como eu disse, não vamos dar spoiler, né? Não. Aí eu tô falando aqui, pode deixar. E aí ele falou, não vai. Aí eu falei, tudo bem. Mas como é que eu vou falar pra ele que não vai? Quando você fala que Deus é amoroso, misericordioso, que abraça, que acolhe e tal, e aí a igreja não vai me acolher. E aí ele falou assim, e aí? Falou com o padre, eu falei, vamos rezar. Vamos rezar. Colocar no coração de Deus. E aí passou mais uns dias, né? E aí? Vamos continuar respondendo. Ele respondeu aí. E isso foi passando, passou vários meses. E ele chegava e ele falava para mim, assim, Deus não me respondeu aí. Porque até hoje eu faço isso. Quando eles me colocam, ele sabe disso. Quando eles me colocam na parede, eu falo, não sei. O que você vai fazer? Eu falo, não sei. Deus não mostrou ainda o que eu tenho que fazer. Vamos rezar. Vai dar um desespero na gente. E ele fica desesperado. É amanhã. Mas Deus não mostrou ainda. Amanhã. Mas só que chegou uma hora que não tinha mais jeito. Né? E eu lembro que eu usei a seguinte expressão. E usaria para o senhor, eu usaria para qualquer outra pessoa. Quando Deus quer uma coisa, não tem homem que impeça. Então, ou seja, se Deus quer, não tem como alguém pedir. Se Deus não quer, não tem homem que faça. Se Deus não quiser que você seja padre, não vai ter homem que faça você ser. Não vai ter bispo, não vai ter padre, não vai ter ninguém que te obrigue, que faça você ser padre. Agora, se Deus quer que você seja padre, não tem ninguém que impeça, nem o Papa. Exatamente. Porque é a vontade de Deus. E baseado nisso, falei, vamos continuar. Então, do nada, o padre foi celebrar uma missa e falou, eu vou assinar. Assinou a carta. E foi. Então, eu lembro que o dia que fui para ir para o seminário, ele me convidou para ir junto no carro com ele. Eu falei, eu não vou porque eu estava chorando muito, né? Porque realmente era uma vitória, era uma coisa linda, maravilhosa. Sinal de Deus. Um sinal de Deus que a gente... Para a comunidade. Para a comunidade, principalmente porque eu falo assim, porque a gente parou de ler esses sinais. Nós hoje não sabemos ver Deus num canto de um pássaro, numa flor que desabrocha. A gente não consegue ver Deus mais. A gente acha que... Eu sempre, às vezes, quando eu estou bregando por aí, eu falo assim, tem gente que acha que é mais importante que a Virgem Maria. Ele acha que Deus só se manifesta se um anjo chegar no quarto, né? E eu falo que tem uns quartos agora que se o anjo chegar, sai correndo. Então, ou seja, não é assim. Deus fala. Deus fala contigo todos os dias. É que às vezes nós não sabemos escutar. O Sínodo cansou de falar, precisamos aprender a escutar. A gente às vezes não sabe escutar Deus, a gente precisa aprender a escutar Deus, né? E a gente escuta Deus, não é no barulho, né? Ele não fala no barulho. Não fala. E é interessante, eu sou um daqueles, porque o sertanejo, por natureza, ele gosta de sinal. E como é que lá no sertão, os mais antigos, hoje, a natureza deu uma mudada por vários motivos, né?
Mas antigamente a natureza era muito normal, assim. Então, tinha suas estações, suas... bem marcado. Tudo bem marcado. Então, como é que acontecia lá no sertão? Meu pai levantava de manhã, na noite de Natal, na madrugada do 24 a 25, cedinho, 4 horas da manhã, porque lá o dia nasce muito cedo, né? E aí ele olhava... mais a leste. Aí ele olhava para baixo, onde o sol nasce, e ele usava uma expressão assim, ó. Se tiver com aquela barra, ou seja, uma nuvem escura bem lá no fundão, no horizonte, significava que aquele ano, ele usava a expressão, pode plantar no seco, que é ano bom de chuva. Olha só. Isso na manhã do Natal. Manhã do Natal. Se na manhã do Natal tivesse com neblina, aí podia esquecer que a seca vinha com força. E assim acontecia. Então essa coisa, eu gosto muito dos sinais. Então a pessoa, eu estou rezando por determinada situação e de repente, do nada, a pessoa chega e me traz uma coisa. Eu entendo aquilo como sinal. Sim. Um dia desse eu estava rezando por uma determinada situação e do nada assim, mas do nada mesmo, o ser humano chegou e falou, padre, eu trouxe essa flor pro senhor. Eu falei, opa, isso aqui só pode ser sinal de Deus. E do nada a flor morreu. Mas assim, como a gente perdeu essa capacidade de ler os sinais, né? Eu fico... Porque a gente perdeu a capacidade de ouvir, porque a gente perdeu a capacidade de saber de Deus. Não no sentido teológico pura e simplesmente. Porque meu pai não sabia nada, não sabia nem ler. Mas contava a história da Bíblia, que depois que eu vim ler Bíblia, eu encontrei ela lá. Ah, ele tirou daqui. Ah, essa historinha do velhinho do chapéu é daqui. Me contava isso. Quando eu fui ler, eu falei, nossa, é verdade. Quer dizer, eles liam os sinais dos tempos. Nós perdemos essa capacidade, porque nós não conseguimos mais ver. Nosso Senhor via. A gente não vê. E ele está se mostrando. Sim. Será que ainda a gente acredita na Eucaristia? É uma pergunta. Porque de vez em quando eu tô lá rezando na Eucaristia, eu levanto e rezo e peço ao Senhor, né, que dê a graça de que aquelas pessoas e eu acreditem naquilo que eu tô fazendo. A Eucaristia é Deus, não é outra coisa. Mas será que a humanidade católica ainda está enxergando isso? Ainda está conseguindo ver? Quando ela vai comungar, será que ela tem consciência de que ela está comendo Deus? Eu acho que a gente chegou num ponto, e aí falando da espiritualidade, a gente já que citou o Padre Zezinho, né? Fizemos uma caminhada aí, e já quero deixar um spoiler aqui para todos que acompanham. Nós estamos preparando, viu, irmão Francisco? Conversei com o Janderson já. Nós vamos preparar um encontro da velha guarda, do pessoal da igreja aqui de Batatais, para podermos lembrar as músicas antigas, né? Vimos caminhando aí nas histórias dos grupos de oração lá atrás. Então já estamos fazendo os primeiros contatos aí para organizar. E muitas vezes hoje, inclusive na música católica, a gente vê muitas questões assim que focam muito o extraordinário. E como o irmão Francisco disse, muitas pessoas acham que é mais importante que a Virgem Maria, né? Que é que o anjo desça, que é um sinal extraordinário, e às vezes acaba a gente ficando cego para o ordinário, né? E Jesus, nas suas parábolas, Jesus nos seus ensinamentos com os discípulos, né? Jesus no dia a dia ali, os extraordinários de Cristo sempre era muito escondido, sempre era com poucos. Quando ele tinha que ensinar, era muito com o ordinário. Era falando do vinho, era falando do pão, era falando da pesca, era do dia a dia. Você quer uma coisa interessante para falar de Jesus e para a gente poder já ir caminhando para o fim? Eu acho, né? Sei lá. Não, sim. O evangelho de hoje. O evangelho de hoje é aquele que quem dizem aos homens que eu sou, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que. Mas o que me chama a atenção neste evangelho é a última fala dele, né? Do evangelho de hoje. A última coisa, porque ele disse que aí Pedro sempre impulsivo, né? Mas no fim do evangelho ele diz assim, ó, no evangelho de hoje: tu não pensas como Deus, e sim como homem.
Foi a palavra que Jesus disse para Pedro. Quando ele disse assim, não, Senhor, você não, que isso não te aconteça. Talvez a grande questão que se coloca em nós, na questão da nossa espiritualidade, é que a gente não pensa os pensamentos de Deus. E a gente pensa como homem. Aqui ele não está dizendo da humanidade, ele está dizendo de pessoa que ainda não teve a capacidade de olhar para Deus e vê-lo tal qual ele é, no caso de Jesus aqui. Então, nós parece que ainda não pensamos como Deus. Quando o senhor falava de sinais, e aí quem quiser acompanhar, o site da nossa comunidade tem lá toda a nossa regra de vida, o preâmbulo da nossa regra de vida, e eu fiz questão de colocar isso também na ata de fundação, que está registrado no cartório civil. Tá? Então não tem nada a ver com a regra de vida, é o Estatuto Civil. Então a ata tá registrada junto com esse estatuto, lá em 22 anos atrás praticamente. Eu coloco essa questão de sinais, quando eu falo lá, como é que saiu da tua cabeça isso, fundar a comunidade? Eu falei que nunca sairia. Eu sou doido, mas não sou tanto, né? Em sã consciência, a gente nunca ia fazer um troço desse, né? Não ia. E se Deus mostrasse como era, que eu não tinha feito mesmo, né? Então, mas quando eu fiquei porque realmente, eu até hoje aprendi que quando é de Deus, ele mexe com modo, ele, né? Sim. E eu lembro que eu sou que nem Gedeão. Eu repito isso sempre, principalmente nas formações. Eu pedi a Deus naquele momento porque eu não sabia o que fazer. Mas se eu der um passo, fazer uma coisa que não é da minha cabeça, não é de Deus, de repente você pensa isso. Sim. E eu pedi para Deus, o Senhor me dá sinais, se realmente essa é a sua vontade. Engraçado porque ali eu vou colocando os sinais. Aliás, Deus vai depois... E não tem nada de extraordinário. Não me apareceu anjo, não deu trovão, não teve raio, não teve nada. Não, foi tudo ordinário. O extraordinário apareceu depois que fui eu que cheguei. O extraordinário tá aqui, pelo tamanho. Não, extra que... Mas vocês podem procurar lá no site, vocês podem ler. Vocês vão ver, são assim coisas de uma visita inesperada, são coisas de uma frase que saiu da boca de alguém. Então, são coisas que vão acontecendo que aí você fala, mas peraí, isso aqui, peraí, isso aqui e tal. Então, ou seja, e a gente vai... E Deus, quando ele dá o sinal, ele te mostra o que aquele sinal significa. Então, é isso que quem quiser ver da fundação da comunidade... Quando a gente pede esses sinais, então Deus foi mostrando e eu escrevi todos eles ali, porque realmente aí me deu a certeza que aqueles sinais era Deus falando comigo, era Deus falando com a gente. E aí hoje eu tenho certeza que porque jamais na minha cabeça esse é um troço desse. Lá vocês vão encontrar bolinho de chuva, vão encontrar abelha, vão encontrar posição. A irmã Lourdes, você lembra dela? Vai encontrar tudo. A irmã Lourdes, da Santuário Bom Jesus. Pastoral carcerária. Então, ela já faleceu agora, porque ela estava quase 100 anos. Ela foi uma das pessoas... Eu vou até falar esse sinal, porque é o seguinte... olha que coisa interessante, né? Quando... porque a gente tinha... Aí vem da renovação, você falou, né? Vamos pegar a Bíblia e vamos aqui... que Deus mostra, né? Uhum. E nós abrimos uma passagem de Samuel, o livro de Samuel... E lá no livro de Samuel tem aquela passagem do profeta Natan conversando com Davi. Uhum. E, na verdade, o que ele estava dizendo é o seguinte: você tem casa toda, Deus não tem. Deus está na tenda lá, né? O Senhor quer que você construa uma casa para ele. E na nossa cabeça, então, quer dizer, construir uma casa para o Senhor. O que a gente pensa? A igreja é a casa do Senhor. Mas eu construir uma igreja? Tem que ter autorização do bispo. Vou fazer o quê? Uma igreja particular? Não sei virar crente? E aí virou aquela confusão na cabeça. E aí... Mas aí... usando ainda o mesmo sistema na Bíblia, né? Que está ali, está escrito ali, inclusive de onde nasce o nosso símbolo, porque eu risquei a Bíblia, tem essa Bíblia lá. Vou virar de costas para você ver. Não é que essa coisinha aqui. Aqui tá petitinho porque ele é grande, mas é esse símbolo aqui, né? E aí... Tá aqui, ó. Tá ali, ó, tá vendo? E aí o que acontece? Aí nós fomos nos deparar com o capítulo... 25 de Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante. É aquela passagem do juízo final, né? Cabritos e cordeiros, mas lá tem uma passagem que dizia, eu estou falando por causa da irmã Lúcia, porque tem uns outros também, viu? Mas lá tem uma passagem que eu estive preso e fosse me visitar, né?
E aí, o que aconteceu? Eu fui não sei se o senhor chegou a participar. Participou porque você fez pastoral. Era aniversário da cidade, dia 6 de agosto, é feriado. Era dia do padroeiro. Dia do padroeiro, e tinha uma missa, e depois na missa tinha um boi no rolete, né? Mas eu não fui no boi no rolete, não. Eu fui só no boi no rolete. Na procissão, né? Fui eu com a esposa e todos os filhos, né? E aí, eles eram tudo pequenininho ainda. Participamos da Santa Missa, e você sabe como é que eram as procissões de primeiro aqui, né? Punha aquela alto-falante lá em cima, cantando "O Senhor é meu pastor", isso. E o povo ia tudo conversando em bar da praça, né? Era assim que era feito ali. E aí estamos nós ali, né? E eu tava nesse período, porque tinha sido final de julho, a comunidade tinha final de outubro, ainda estava caçando sinal. E aí, durante a procissão, a irmã Lourdes, que você falou que conhece, isso é bom ficar gravado, porque ela já morreu, não vai poder falar. A irmã Lourdes bateu, ela estava conversando com a mulher, ela bateu na minha costas, preciso falar com eu falei, e ela estava conversando com a mulher lá atrás. Na hora que ela acabou de conversar com a mulher, ela chegou até onde eu estava. Olha, o senhor viu que eu estava conversando com aquela moça? É que eu estava com 2 problemas aqui na paróquia, que não era santuário ainda. Aqui na paróquia Bom Jesus, porque eu perdi a minha coordenadora de catequese, de crisma, e eu não sei, eu não estou achando ninguém quer, e eu não sei como é que faz. E durante a missa, depois que eu comunguei, eu fechei meus olhos, eu baixei e tal. A hora que eu abri os olhos, eu vi essa mulher. E aí eu encontrei com ela aqui na procissão, e por isso que eu vim falar com ela, já deu certo, ela vai assumir a catequese. E o outro problema que também eu coloquei ali na hora que eu comunguei e tal, é porque só tá eu e a irmã Maria Parreira, nós duas estamos com mais de 70 anos, para fazer pastoral carcerária. E já que o senhor aposentou, não sei o quê, então o senhor não quer vir para ajudar a gente agora, porque o senhor já ia na ativa, então agora o senhor vem para ajudar a gente. Naquela hora que ela me falou aquilo, eu vi o sinal, visitar os presos. Olha lá. Quer dizer, ali, logo após a missa, naquela procissão, eu falei, olha como é que Deus foi sutil. Por que ela tinha que vir para mim pedir aquilo ali e eu ligar justamente lá naquela passagem? Primeiro porque Deus ele vai sempre se utilizar de pessoas, né? Sim. Biblicamente, a gente vai encontrar Deus se utilizando de pessoas para ele manifestar aquilo que ele quer. Isso desde o começo, desde a criação, até chegar em Jesus Cristo, que é o ápice da sua revelação, do jeito que ele se mostra. Porque nos profetas ele falou, mas ele em Moisés, ele usou Moisés e ele disse claramente que os outros não estavam preparados para vê-lo. Tanto é que Moisés nunca viu, mas ouviu, né? Sim. Porque a gente não está preparado para ver o tamanho da glória de Deus. De jeito nenhum. A gente não está preparado para isso. Ah, eu vi Deus. Não, eu acho muito complicado alguém dizer que viu Deus, porque Deus ninguém nunca viu. A Sagrada Escritura atesta. Né? Até João no Apocalipse cai com o rosto por terra, né? Por terra. Então quer dizer, ninguém jamais viu a Deus. Mas ele vai se mostrando, ou mostrando aquilo que ele quer, através de pessoas. Por exemplo, essa situação aí. Né? Então, para a gente ler os sinais, a gente precisa estar muito atento, porque de repente é do nada que aparece. Isso, se não estiver atento, ele passa. Não passa. Daí a importância do silêncio, daí a importância da adoração. A gente precisa ser adorador. E isso não é balela. Gastar um tempinho no sacrário, visitar Jesus no sacrário. A gente precisa participar da missa, mas aí não é estar, né? É participar mesmo da missa, porque o Senhor me fala pela palavra, que é a primeira comunhão que eu faço, né? Sim. Então, ele me fala pela palavra e se concretiza no alimento. Então, ali na missa, é importante os gestos, né? Quando, por exemplo, o padre diz oremos, é um grande sinal. E ali ele está de braços estendidos, acolhendo como mediador entre o céu e a terra, e seja que padre for, com o pecado que ele tiver. Naquele momento, ele está mediando. Então, é um momento, um sinal muito interessante da gente, na hora do oremos e aquele silênciozinho que o padre ou o bispo faz, é para recolher todos os pedidos nossos e levar até Deus. Isso é importante. E o Senhor vai me falar pela reflexão que o padre faz. Pode prestar atenção. Se eu colocar direito e acreditar, quando o padre diz oremos, Deus eterno e todo-poderoso,
E aí eu colocar a minha intenção, aquele pedido naquela hora, eu vou ver o sinal visível na hora da reflexão que o padre faz. Isso. Seja uma bela homilia ou não. Porque não precisa ser uma bela homilia. Porque o Senhor vai falar do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quiser, pela boca de quem Ele quiser. E aí, o senhor falou da Bíblia, os profetas eram homens tirados do meio do povo. Então, quando a gente fala hoje Isaías, Amós, a gente fala, Oséias, a gente acha que eles desceram do céu, né? Então, eram homens do povo e que foram escolhidos. Se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar numa situação prática de Isaías. Isaías era um palaciano. Sim. Um profeta do palácio. Que é diferente, por exemplo, de Jeremias. Que é diferente, por exemplo, de Amós. Mas os dois, Isaías e Jeremias, um era palaciano, outro era lá do campo. Né? E tanto é que Jeremias diz claramente, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Não é da estirpe. Eu não sou dessa gente. Então, quando pensa, por exemplo, na vocação minha no sentido de que a vocação pertence à igreja, né? Mas minha, do Tiago, humanamente a gente olhando, não dava certo. Só por Deus. Tinha tudo para dar errado. Só por Deus, que bom, né? Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo assim, maior e assim. Mas o Senhor quis assim. É importante estar atento aos sinais, né? E eu acho que a mensagem que fica para quem está nos acompanhando, para todas as pessoas, e a gente ouviu muito isso recentemente, até trazendo aquilo que o senhor disse, né? De hoje, o destaque do Frei Gilson, né? No outro podcast, que ele estava com... Como que ele chama, Janderson? Com o Vilela, né? Que o Vilela fala do silêncio. E o Frei Gilson faz ali uma teologia do silêncio, em poucas palavras. E sempre quando a gente fala de sinais e a gente fala do silêncio, de trazer... Eu convido você que está nos assistindo a escutar a música Chamando Deus de Pai, do Anjo de Resgate. E naquele momento que Padre Jonas está interpretando a segunda parte, que é a resposta de Deus, a primeira parte da Alvimar canta, né? Que pede essa resposta, que pede esse falar... Na segunda parte, o Padre Jonas interpretando, ele fala, tem uma frase que me marca muito, que é assim, calma o seu coração, silencie, porque o meu falar é baixo, podes não me ouvir. Então nós que pedimos sinais, Deus está aí para dar. E Deus vai dar. Sim. Né? Porque Jesus, ele não era mentiroso. Ele fala, tudo que pedir ao Pai em meu nome, te atenderei. Então se a gente está pedindo, ele vai atender, só que a gente tem que estar atento.